noite. Boa noite, Hildo. Boa Poderia se noite. apresentar agora? Se apresentar aqui no começo? Sim, com certeza. Então, Pedro, meu nome é Rildo, sou natural de Cabo Frio, tá? Vivi muito tempo no Rio de Janeiro, capital, Duque de Caxias, tá? E depois que eu passei no concurso público, eu retornei para Macaé, para trabalhar em Macaé. E aí, por sua vez, eu moro em Rio das Ostras, tá? Sou pai, sou filho, sou tio, sou técnico de segurança, sou enfermeiro e aí sucessivamente. O mais importante de tudo, sou amigo, tá? É, assim, dentro da minha trajetória, eu tenho 23 anos, vou completar 23 anos de experiência dentro da área, tá? Em outubro, eu completo 23 anos de experiência na área de saúde e segurança, tá? Trabalhando especificamente com pessoas e na área de prevenção. Então, assim, lá em 2000, quando eu entrei na área, e aí eu vou utilizar a timeline, ou a linha do tempo de 2000 para cá, que são esses 23 anos de experiência, eu entrei para trabalhar na antiga Varig, tá? Na antiga Varig como BPC, Bombeiro Profissional Civil. E aí, por sua vez, a empresa ela foi vendida e aí eu me vi na necessidade de voltar a estudar. Até porque só tinha a quarta série do ensino fundamental e aí eu precisava me especializar para poder entrar no mercado de trabalho novamente. E aí eu voltei a estudar e, por sua vez, eu comecei a fazer um curso de técnico de enfermagem, aí fiz técnico de enfermagem, fiz técnico de segurança do trabalho, fiz a formação de BPC, Bombeiro Profissional Civil, que é uma carga horária de 280 horas, fiz enfermagem a nível superior, generalista, foram 5 anos de faculdade, depois fiz uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, e aí me especializei na saúde do trabalhador, e logo depois fiz uma outra pós-graduação em auditoria do serviço de saúde. E aí me especializei em auditoria dentro do serviço de saúde, tá? E agora eu estou fazendo uma MBA em logística e supply chain, que é a cadeia de suprimentos, tá? E assim, trabalho há muitos anos dentro do mercado. Essa é a minha formação e, mais importante de tudo, sempre trabalhando, preservando a vida e a saúde do trabalhador, que é algo que eu gosto muito. Ultimamente, atualmente, você está trabalhando com quem? Em que empresa? Atualmente eu estou no cargo de supervisor de segurança. Trabalho dentro da Petrobras, é uma empresa de economia mista, mas regida pelo governo, tá? É o governo do estado, ela governo não, a presidência, né? Ela é uma empresa federal, mas com economia mista, porque ela contém 51% do governo. O governo ele retém 51% das ações da companhia. E aí tem os acionistas, tem outras empresas. Dentro dessa empresa, é uma empresa que, para você acessar, você precisa de concurso público. Eu acessei através de um concurso público e trabalho nela há mais ou menos 15 anos. 15 anos, desses 15 anos, 8 anos como profissional próprio, concursado, tá? E ocupa a função de supervisor de segurança. Aí, dentro desse supervisor de segurança, eu faço a gestão de pessoas. Você poderia entrar mais a fundo nessa coisa de gestão de pessoas do seu trabalho? Tipo, tem alguma coisa específica? O que acontece? A companhia, ela é uma companhia muito grande, é uma companhia que faz extração de petróleo. Então, dentro dessa companhia de extração de petróleo, existem vários segmentos, é uma cadeia. E dentro dessa cadeia, existem várias diretorias, várias gerências, justamente para se alinhar. É chamado de união corporativa. Dentro dessa união corporativa, eu trabalho especificamente na gestão de logística. Então, vamos supor, quando se descobre um poço de petróleo, você precisa manter toda uma logística
de ferramenta, de equipamento, de pessoas para aquele local, para ver se aquele local é viável. Aquele local sendo viável, a gente precisa fazer uma mobilização de máquinas e equipamentos. E aí começa a exploração. Então, na verdade, eu trabalho gerindo essas pessoas para poder enviar justamente para esses campos. E aí a gente trabalha em conjunto com todas as outras diretorias. Diretoria de distribuição, diretoria de geologia, diretoria de canalização, diretoria de cimentação, e aí são fases de estruturação de um poço de petróleo. Existem outros que trabalham tipo, na mesma área que você, não é? Então, tipo assim, são vários que atuam no mesmo cargo que você para, por exemplo, várias equipes para fazer meio que essa extração de petróleo. Na verdade, a minha função não é a extração de petróleo. A minha função é fazer com que quem está extraindo o petróleo consiga trabalhar sem faltar equipamento, sem faltar insumo para eles. Então, são várias equipes imbuídas na extração de petróleo. Eu trabalho dentro da logística e dentro da própria logística existem subdivisões. A logística, que hoje é chamado de diretoria de logística, dentro dessa diretoria de logística nós temos gerências gerais, chamado de gerências gerais. Dentro da gerência geral nós temos a LON, que é logística onshore, então trabalha com tudo que é terra. Tudo que é transporte terrestre é a gerência que eu trabalho. E dentro da gerência que eu trabalho existe a fase de logística onshore, na parte de porto, na parte de armazém e na parte de cabotagem. São muitas pessoas que você gere? De funcionário próprio, porque nós temos funcionário próprios e funcionário terceirizados. De funcionário próprio está na base de... Hoje eu fiz uma contagem, estamos com quase 30 funcionário próprio, porém, normalmente, o terceirizado, ele aí triplica, entendeu? Está em média de 100, de 90 a 100. Eu fiz uma contagem ontem justamente para a gente poder conversar hoje e ser mais assertivo. Ah, entendi. Então, tipo, meio que você gere uma coisa mais em geral. Tipo, já que eu não sou dessa área, eu não tô conseguindo visualizar muito bem qual é, tipo, a coisa em específica. Tem a extração de petróleo, aí você coordena as pessoas que vão fazer essa extração, tipo, os equipamentos que elas precisam, quantas são, qual é a função de cada um. É mais ou menos isso ou estou O que acontece? Para ser bem específico e, de repente, você entender um pouco mais. Dentro do organograma da empresa, e quando se fala de organograma, você fala de toda a empresa no geral. Nós temos a presidência, e dentro da presidência, abaixo da presidência, nós temos a diretoria. Aí é subdividido em diretoria de produção, e aí é a exploração, é onde está a exploração, engenharia e tecnologia, processos industriais e produtos, logística, comercialização. Nós temos a transição energética e sustentabilidade, que essa aí vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ela lá na frente. Tá? E existe o financeiro, que aí tem que ter uma diretoria específica de financeiros, os assuntos corporativos e a governança da empresa e conformidade geral. Então, eu estou inserido dentro da parte de logística, comercialização e mercado. Eu preciso fornecer equipamentos e fazer com que as pessoas que estão dentro das outras diretorias, e aí eu falo de exploração, engenharia, produção, transição energética, eu preciso fomentar equipamento e pessoas. Pessoas o quê? Da minha gerência, para que essas pessoas, ao trabalhar, estejam seguras e que não falte equipamento para que elas possam trabalhar. Porém,
as pessoas que trabalham lá na ponta, dentro dessas gerências, não são coordenadas por mim e nem pela minha gerência. Elas existem gerentes, supervisores, gestores de cada gerência dessa, ok? Ah, entendi. Isso, tipo, na sua formação, você teve muita coisa de enfermagem, e a profissão que você está atualmente é bem diferente de enfermagem. O que te levou a ter essa mudança tão drástica? Na verdade, não é drástica. Na verdade, assim, a minha função, ela sempre esteve dentro do SMS. Você já ouviu falar sobre isso? Então, Pedro, vou te explicar um pouco sobre isso. Você vai ouvir falar muito sobre SMS, por quê? Porque hoje, dentro das grandes corporações, das grandes companhias, e aí eu espero e eu estimo que vocês trabalhem em uma, tá? Dentro das grandes companhias, você não consegue firmar contrato com uma empresa grande se você não investir em SMS. SMS vem ser o quê? Saúde, meio ambiente e segurança. Então, eu preciso ter esse setor específico dentro da minha empresa, que é o SMS, e aí eu preciso desenvolver. Existe uma norma regulamentadora, que é uma NR, específica, que é a NR4, e ela é mandatória. Toda empresa, a partir do quantitativo de profissionais, ela precisa ter um CESMIT, que é um Centro de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Então, na verdade, eu sempre estive dentro da saúde, só que da saúde específica do trabalhador. Ah, é que quando tu falou da sua formação, eu pensei, nossa, uma coisa tão distante assim, uma da outra, tipo, você tá trabalhando em empresa de petróleo, só que tinha feito formação de enfermagem. É SMS que você falou, né? SMS. Tu sabia disso, Luiz? Oi? Sabia desse negócio? Não, perguntou pro Luiz, tu sabia disso, Luiz? Esse negócio de SMS? Não, nunca ouvi falar. Vocês nunca ouviram falar no técnico de segurança do trabalho? Esse daí eu acho que sim, esse daí eu acho que sim. Vocês vão ter um cara chato desses atrás de vocês para poder fazer com que vocês trabalhem exatamente como manda a lei e se protegendo. Agora, o incrível dessa profissão, o mais incrível dessa profissão é que a gente trabalha cuidando de pessoas, para que as pessoas não se acidentem no trabalho e retornem para casa melhor do que saíram. Então, a nossa função, a função do SMS é cuidar de pessoas. Pessoas, lógico, e equipamentos. É cuidar do maior patrimônio da empresa, que são os funcionários. Ah, sim. Então, já entrou nesse assunto, eu vou até já pular para um que já estava programado para a gente falar sobre que é o ambiente de trabalho, né? Aí eu queria te perguntar como é que você se sente no seu ambiente de trabalho? Se até você mesmo falou, se você volta para casa desgastado mentalmente, fisicamente, entendeu? E quando você chega no final da semana assim, o desgaste assim, como é que é para você já ter que você trabalha de segunda a domingo, segunda a sexta, quantos dias de trabalho? O meu trabalho na função de gestor, eu tenho a função hoje eu tenho uma função administrativa, tá? E aí é uma função de segunda a sexta. Porém, por ser gestor, eu trabalho com um telefone celular e um notebook, tá? Então, eu trabalho, na verdade, administrativamente, num horário entre 7 da manhã e 5 da tarde. Porém, eu estou no sistema chamado de sistema sobreaviso. Pintou uma emergência, eu preciso atender. E aí eles me telefonam, existem grupos, e aí eu preciso, vamos supor, se acontecer lá no Nordeste, que eu tenho pessoas no Nordeste, aconteceu um acidente, aconteceu algo no Nordeste diferente da rotina normal, eles vão me acionar. Me acionando, eu pego essa pessoa que está lá no Nordeste e peço para ela atender na base lá do Nordeste. Ok? Então, assim, hoje o meu atendimento, o meu serviço hoje, ele é administrativo. Porém, eu trabalho chamado de sobreaviso. Então, dentro desse sobreaviso,
eu trabalho 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Caramba! Mas eu te digo, com toda a propriedade, é um trabalho que eu trabalho no que eu gosto do que faço, a empresa é uma empresa muito boa, é uma empresa que ela tem como base, como primícia, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar dos equipamentos. Então, assim, é um ambiente que a gente tenta fazer sempre, sempre, com que as pessoas se sintam à vontade e que tenha uma segurança psicológica. Vocês ouvirão falar nisso também, porque hoje não se faz mais um ambiente de trabalho saudável sem segurança psicológica. Você falou que tinha pessoas no Nordeste. Você tem mais pessoas em outros lugares, em outras regiões? Nós temos no norte, lá no Belém, e aí é chamado de margem equatorial, que é a nova exploração de pré-sal. Tá? Nós temos pessoas no Nordeste aí você pega Bahia, pega todos os estados do Nordeste. Eu tenho pessoas em São João da Barra, que aí é Porto do Açu. Eu tenho pessoas aí no Rio de Janeiro. Eu tenho pessoas no Iapoque, eu tenho pessoas no Iapoque, eu tenho pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, porque a Petrobras também tem negócios fora do Brasil. Então você lida com muitas pessoas, né, no seu trabalho? Diversas pessoas. A nossa interface é com diversas pessoas. Não é estressante ter que lidar com tanta gente diferente assim? Na verdade, assim, é algo que eu gosto de fazer, é algo que, assim, lógico, o ser humano ele é muito difícil, né? Ainda não inventaram um manual para lidar com o ser humano, mas eu acho que a grande problemática do próprio ser humano é tentar mudar o outro, entendeu? E não aceitar o outro como o outro realmente é. O grande problema é que a gente tenta colocar as pessoas dentro de uma forma e transformar essa pessoa naquilo que a gente quer que ela seja e não naquilo que realmente ela é. A gente precisa aprender, a gente só vai aprender a lidar com as pessoas quando aprender que somos diferentes. Somos diferentes. Falando nessa coisa das pessoas serem diferentes, eu vi esse painel ali atrás de você, com vários tipos de pessoas, essa diversidade. E, tipo, como que é, tipo, lidar a diversidade no... Eu não sei falar. No ambiente corporativo? Pode ser tipo, também quão importante é a inclusão e a diversidade para você no ambiente de trabalho. Sim. Assim, para mim, na verdade, não só para mim, quanto para a companhia e para a maioria dos colegas que trabalham comigo, a gente aprendeu a trabalhar com isso e a gente sabe que reúne muito mais valor. Por quê? Porque quando eu enxergo algo só da minha posição, a minha visão ela pode estar embaçada. A minha ótica não pode ser a certa, até porque vocês estão de frente para mim, na tela. Se eu colocar um número 6 aqui, para mim ele é 6. Para você ele é qual número? Seria 9. Perfeito, é isso aí. Então, são ângulos diferentes de visões diferentes. Então, na verdade, a minha visão ela não é a certa e nem a mais certa, entendeu? Então, eu preciso, quando eu trato com a diversidade, quando eu trato com a diferença, eu também trato com isso, com visões diferentes, com mente diferente, com pessoas que pensam diferente, e isso valoriza o contexto de um todo. Assim, isso para mim não tem nenhuma dificuldade, eu acho legal trabalhar com isso, até porque a inclusão ela é muito bem-vinda, ela é excelente, a gente precisa incluir. O grande problema é que a gente, muitas das vezes, o ser humano ele se coloca como melhor em tudo, e nós não somos melhor em nada. Nós estamos aprendendo. A nossa vida é um eterno aprendizado, então a gente precisa respeitar
o direito do outro, a gente precisa respeitar a posição do outro, a gente precisa entender a diferença e saber que essa diferença ela colabora muito. Pode falar. Não, pode você. Dentro dos seus 23 anos, quando você começou no mercado de trabalho, você pensou que ia ter essa dificuldade? Mas a gente sempre pensa, né? Porque no início de tudo, na verdade, quando eu iniciei, conforme eu falei com vocês, lá atrás, assim, eu iniciei dentro da área de segurança e saúde do trabalho, não foi por opção, foi por necessidade. E aí é diferente, entendeu? Na verdade, eu fiz um curso de segurança patrimonial que não tem nada a ver com segurança do trabalho. E aí as pessoas às vezes confundem. Segurança patrimonial é aquele guarda, aquele cara fardado que está dentro do banco, que está em vários locais, entendeu? Esse é chamado de segurança patrimonial. E eu fiz um curso justamente para segurança patrimonial porque só exigia até a 4ª série. E eu só tinha até a 4ª série. Era o único que dava para eu fazer. E aí eu fiz. Então, depois disso tudo, eu acabei enfrentando diversas dificuldades e foi muito difícil mesmo, porque com 4ª série, dentro de uma empresa como a Varig, que vocês não, assim, só ouviram falar, vocês não conheceram, mas era uma mega empresa, eu entrei como contratado, e aí, por sua vez, eu precisei voltar a estudar para poder entrar como profissional da empresa, contratado pela empresa e não terceirizado. Então foram várias dificuldades, porém, assim, eu acho que enquanto a vida há esperança. Então, dificuldade a gente vai sempre ter, ainda mais existe uma coisa chamada de curva do conhecimento. Vocês estão no início dessa curva. E aí, por sua vez, vocês vão subindo. E outra, se mudarem vocês de função e de local, essa curva ela cai para depois começar a ascensão novamente. Eu acho que o Luiz queria dizer, por exemplo, a gente estava falando de diversidade. Você acha que passou por mais dificuldade por ser negro? Assim, eu acho que isso estava muito lógico. Hoje nós temos muito isso, inclusive a própria companhia, ela tem um comitê específico, quando eu digo a companhia que eu trabalho, a Petrobras. Lá no início não tinha isso. Lá no início, realmente, as dificuldades eram muitas. Quem era, vamos botar lá, negro, quem era periférico, quem assim, até no caso de você não ter ninguém para te indicar, nenhum colega trabalhando dentro da empresa, você também sofria. Porque a maioria das empresas não era muito diferente de hoje, tá? Era considerado grandes famílias, então só trabalhava aquele que fosse indicado por alguém. E, por sua vez, eu nunca fui indicado por ninguém. E aí eu acabei sofrendo um pouco mais. Mas por isso também te causa o quê? Te causa uma vontade maior de reter o conhecimento, de adquirir conhecimento, porque conhecimento é poder. Poder para quê? Para você tratar de igual para igual. Quando você retém esse conhecimento, ou quando você tem esse conhecimento, você discute com qualquer um de igual para igual. Agora, a dificuldade por ser negro, por ser periférico, ou de repente, se eu não, de repente, não professo a mesma fé que um gerente, isso já teve. Eu sou evangélico há 20 anos. Então, eu tive gerente dentro do sistema que, por sua vez, o cara gostava de coisas que não era correto para a minha fé, não era correto para o que eu professo. E aí, por sua vez, eu já ficava de lado. Então, infelizmente, isso vai sempre existir em tudo que é local. Então, é isso que a companhia, com essa campanha de diversidade, ela quer tirar do meio corporativo. Então, independente de cor, independente de raça, independente de opção sexual, independente de qualquer coisa, você está inserido no contexto comum. Então, você tem que ser tratado como todos. Você falou que a companhia está fazendo algo em relação a isso, uma campanha, né? Sua empresa está fazendo uma campanha para promover a diversidade, a inclusão. Sim. Isso, na verdade, existe um comitê chamado de comitê. Esse comitê ele foi criado mais amplamente
depois de uma denúncia, houve uma denúncia, de repente vocês não ficaram sabendo, o Tribunal de Contas da União, ele teve uma queixa de uma mulher que sofreu assédio sexual, de um gerente sofreu assédio sexual. E eu te digo que isso não é a primeira vez, não aconteceu a primeira vez, e infelizmente ainda existem pessoas que se põem dessa forma porque têm um cargo superior ao outro. E isso é crime, entendeu? Então, isso tornou público, saiu em cadeia nacional, saiu nos jornais e tudo, e aí, por sua vez, foi instituído um GT, que é chamado de Grupo de Trabalho, veio de um comitê, esse comitê montou um GT, tem um diretor, tem vários gerentes gerais, vários gerentes executivos, tudo divulgando dentro da companhia, palestras, inclusive eu ministrei uma palestra sobre isso, existe em todas as gerências da empresa, todas as gerências da companhia, foi permeado campanhas justamente para retirar, e não só retirar, mas coibir viamente essa prática, que é a prática de assédio sexual, assédio moral e qualquer tipo de assédio. E, por sua vez, também promover a diversidade. Como você é um gestor, e você, obviamente, lida com pessoas, tipo, você já teve que lidar com algum caso, assim, tipo, de assédio, preconceito que acabou acontecendo entre o grupo de pessoas que você lida, que você trabalha com, que você gesta, sabe? Engatando na pergunta, que é praticamente o mesmo assunto, teve algum momento desses 23 anos que você teve que defender a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho? Assim, eu já tive alguns momentos, até momentos assim, um pouco delicado, justamente porque, assim, vamos supor, tive um colega, um rapaz que era da minha equipe, quando eu comandava uma equipe de brigada de incêndio, Sim. que eu fui gestor de brigada de incêndio. E dentro da minha equipe existiam 12 bombeiros, bombeiro profissional civil, e 6 técnicos de segurança. E nós éramos contratados, essa é a época que eu trabalhei como contratado dentro do próprio sistema. E, por sua vez, um gerente, em uma reunião, que nós fazemos reunião trimestralmente, é chamado de BAD, que é Boletim de Avaliação de Desenvolvimento. Todas as contratadas, elas são mensuradas, e aí ela ganha uma nota para saber se o serviço que ela está prestando é bom ou não. E aí, por sua vez, um gestor Petrobras, que era gerente Petrobras, pediu para retirar um rapaz, um bombeiro, na época ele era bombeiro, pediu para retirar esse rapaz porque ele não estava servindo mais. E aí, por sua vez, na reunião estava eu, gerente da minha empresa, coordenador da empresa que eu trabalhei, e mais o pessoal da Petrobras, que nós éramos prestadores de serviço nessa época. E aí eu perguntei, mas por que precisa retirar? Em que ele não está servindo de acordo com o que vocês contrataram? Ele falou, não, porque ele está namorando uma menina. Eu falei, mas isso é normal, as pessoas namoram, pô. As pessoas namoram. Aí falei o seguinte, o que acontece? Esse rapaz, para mim, é o melhor bombeiro que eu tenho dentro do meu contrato. Se o senhor retirar esse rapaz, o senhor vai estar retirando o melhor profissional, não desfazendo dos outros, mas o melhor profissional que eu tenho. O cara, ele está dentro do contrato desde que o prédio foi construído. Então, por sua vez, ele trabalhou na construção do prédio, e quando me chamaram, pediram, Hildo, eu preciso de uma pessoa para fazer uma manobra. E aí, quem eu indiquei? Eu indiquei esse rapaz. Por quê? Porque ele é o melhor profissional que eu tenho. Aí eu fui pedir pedi para ele, se o senhor me der pelo menos mais alguns meses, eu prometo que ele vai mudar. Mas, por sua vez, ele só ficou chateado por quê? Porque o brio dele foi ferido. O rapaz estava namorando uma menina que, por sua vez, ele gostava dessa menina.
entendeu? E aí ele quis realmente tirar, por quê? Porque para ele era uma disputa. Então, o rapaz, como um mero bombeiro, vamos botar lá, um mero bombeiro civil, tinha ganho uma disputa de uma menina de um gerente Petrobras. Então, assim, Mas e casos de preconceito, por exemplo, tipo, preconceito contra uma cor de pele, uma sexualidade, você, tipo, já viu isso durante a sua carreira? não, isso aí, assim, dentro da carreira inteira, pelo menos que eu tenha presenciado, isso não aconteceu. Acho que o mais gritante que eu presenciei foi justamente isso. E no que tange a diversidade em, em forma de homossexualidade ou de outro tipo de preconceito, isso eu não presenciei. Na posição de líder, que você falou que é um gestor, você tem uma equipe, correto? O que, Sim. o que, o que você faria para estimular a perspectiva da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho? Assim? O que você faria? O que a gente está fazendo, e aí, na verdade, O que você faz, né? isso, na verdade, assim, é o que eu estou fazendo, a gente faz, ó, campanha. Você pode ver aí atrás tem um banner. Tem um banner Aham. com uma diversidade total. E, assim, eu estou sempre promovendo algo dentro da equipe, justamente para que não aconteça esse tipo de coisa. Até porque hoje existe, não só porque existe leis, mas também existe leis, inclusive hoje dentro da NR5, que é chamado de Norma Regulamentadora número 5, e ela fala sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, ela dá como base para que o membro da CIPA, o cara que faz parte dessa equipe, ele promova a proteção das pessoas nesse assunto. Então, na verdade, assim, eu estou sempre participando, eu gosto de chamar pessoas para ministrar palestra. A gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho, tem auditório, nós temos. Antes de todas as tarefas, existe o chamado DDS, que é Diálogo Diário de Segurança. Então, chama a equipe e faz aquele bate-papo de 5 a 15 minutos. E aí são diversos assuntos. E aí o assunto que está em pauta, vamos supor, eu posso pegar e falar sobre diversidade, eu posso pegar e falar sobre qualquer um assunto que eu quiser. E aí eu posso chamar uma pessoa para fazer isso. Inclusive, eu estou marcado agora de um pedido de uma menina para falar sobre endometriose, tá? E é uma infecção no endométrio que ocasiona o quê? Ocasiona a esterilidade de mulheres. Uma pergunta assim, não de ambiente de trabalho, de como é que é no trabalho, uma pergunta pessoal assim, o que você acha que existe esses preconceitos todos? O que você na sua cabeça assim acha? Você acha que é falta de conhecimento das pessoas? Você acha que são pessoas que realmente acham que são melhores que as outras? O que você na sua cabeça acha que acontece? Infelizmente, assim, dentro da minha visão, dentro da experiência que eu tenho de vida, dentro do que eu tenho vivido, eu acho que isso são aqueles dogmas que a gente traz lá de trás, dos nossos avós, dos nossos bisavós, do antigo patriarcado, que o homem mandava, a mulher obedecia. E aí, por sua vez, o homem era o chamado pátrio poder. O homem ele podia fazer tudo. E aí, por sua vez, a mulher não podia fazer nada. Então, por sua vez, isso já passou. E hoje, o que nós vivemos hoje é justamente restício do que nós vivemos no passado, do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós viveram, que o homem que chora não é homem, o homem que sente dor não é homem, o homem que lava uma louça ele não é homem, o homem que bota uma roupa para secar ele não é homem. Por sua vez, a mulher que brinca de futebol, ela também não é mulher, e aí, por sua vez, existe essa divisão. Mas isso é o que nós temos
da nossa cultura, são cultura antiga. E isso a gente precisa mudar dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, dentro de tudo que é lugar, entendeu? Isso não adianta, isso é uma jornada e não é de um dia para o outro. Tanto é que a gente está lutando desde 1888 contra a escravidão e existe escravidão até hoje. No Brasil, falando de Brasil, que há pouco tempo foi descoberto aí na Urca uma senhora que estava sendo escravizada há anos. Caraca, sério? Sério. Como assim? Estava sendo escravizada, foi trancada numa casa, foi retirada do Nordeste, trancada numa casa, e por sua vez ela servia de escrava, não recebia salário, e já era idosa, já estava idosa. Ela passou mais de 30 anos trabalhando nessa casa como escrava. Caraca, nossa, isso é terrível. Eu não sei nem se foi esse caso também, mas teve um, não recente, deve ter 1 ano e meio assim, que teve em São Paulo. Descobriram pela internet uma moça que estava fazendo escravidão em São Paulo, ali no interior de São Paulo. Faz alguma pergunta sobre esse tópico, Pedro? Eu estava querendo perguntar, tipo, por exemplo, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse trabalho de gestão de pessoas? Qual você olha, tipo assim, nossa, isso foi muito difícil de fazer? Teve alguma coisa assim, por acaso? Porque eu, pessoalmente, acharia muito difícil de, tipo, lidar com tanta gente, com tanta coisa assim. Como foi até o seu início, né? Quando você entrou, a dificuldade que você teve para... Na verdade, assim, a gente vai sempre ter dificuldade em algo novo. Essa é a verdade. Eu trabalhei durante muitos anos e aí, dentro desse trabalho, eu trabalhei como executor. Você executar, assim, é muito mais fácil, porque você domina uma certa atividade e aí alguém pede para você fazer. Vem um gestor e fala, ó, tem essa tarefa e você faça. Quando você passa para gestor, é diferente, porque aí você tem que pegar todas as atividades, todos os colaboradores, e aí ver quem melhor se adapta naquela atividade e distribuir essa tarefa. E aí, por sua vez, você precisa o quê? Conhecer a tua equipe. E aí tem pessoas que entregam muito mais rápido, tem pessoas que enrolam para entregar, tem pessoas que, por sua vez, ela não enrola, mas é a engrenagem da pessoa, ela faz mais devagar, porém faz com mais perfeição do que aquele que faz muito mais rápido. Então tem isso tudo. A forma de você conseguir gerenciar tudo isso é conhecendo pessoas. É conhecer cada um, é entender cada um, é conseguir compreender o tempo de cada um, porque cada um tem seu tempo, cada um consegue desenvolver de uma forma, cada um consegue entregar de uma forma. E isso aí, conforme eu disse para vocês, é a curva do conhecimento. Essa curva do conhecimento, ela não é de um dia para o outro. Hoje, eu estou há 8 meses na gerência de logística, como supervisor. E eu estive 5 anos em uma outra gerência, que era a gerência de perfuração. Então, eu trabalhava dentro de uma gerência de poços marítimos, é chamado de poços marítimos. O que ela fazia? Ela fazia a furação do poço, a cimentação do poço e começava a extrair o petróleo bruto daquele poço. Eu trabalhei 5 anos dentro dessa gerência. Saí dessa gerência que me ofereceram uma supervisão na logística. E aí eu mudei de diretoria. Então é algo novo. Então todos os dias você encontra um desafio novo. Todos os dias você encontra algo novo. Então é desafio, na verdade é desafio. E os desafios estão aí, é por isso que nós estamos empregados. Porque existem os desafios. Se não houver desafio, não adianta. Não precisa pessoas. Você está há quanto tempo na Petrobras mesmo? Eu estou na Petrobras há 15 anos. Desses 15 anos, eu tenho 8 anos, na verdade, 8 anos como terceirizado e 7 anos como funcionário próprio, concursado.
Em 15 anos, tipo, a empresa deve mudar bastante, principalmente na questão de tecnologia, não é? Como você lidou ter que tipo, lidou com isso? Porque eu acho que você tem que constantemente aprender essas novas formas de tecnologias, novas É, regras, por exemplo. modernidade se atualizando cada vez Aí, mais. Pedro, nem fala, Luiz. O que acontece? Eu sou da geração lá de trás, né? Vocês estão na geração Z, eu sou da geração lá de trás. E aí, por sua vez, é tudo muito novo, é tudo muito tecnológico. E, por sua vez, na minha geração, a gente trabalhava com caneta e papel. Caneta e papel, tudo era caneta e papel, você escrevia. Deve ter Fala. sido muito mais. Deve, tipo, por exemplo, a gente já nasceu na era assim da tecnologia, da internet. Então, se surgisse, quando a gente for trabalhar, se surgir novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas nessa área da Mas tecnologia, só a gente acompanhando. vai, eu acho que a gente vai, tipo, aprender mais rápido, já que a Sim, gente, desde sempre, já está convivendo com isso, mexer em computador, tablet, etc. Mas na sua geração, não tinha isso, como você falou. Era papel e lápis. E você teve. Então, tipo, foi uma coisa totalmente nova, não é? Que entrou na sua sim. vida assim. Não, com certeza, com certeza. Só que assim, eu consegui até me destacar um pouco mais, porque desde o início eu sempre gostei de coisas diferentes, de tecnologia, de mexer. Então, desde o início, lá quando eu trabalhei na Varig, a Varig tinha um local que era chamado de local de depósito, onde pegava tudo que não servia ou tudo que não tinha mais utilidade e jogava nesse depósito. Tanto é que eu construí um aquário do lixo, a gente chamava do lixão, a gente ia no lixão. E aí, Nossa, e aí eu consegui pegar, eu e meus colegas da brigada conseguimos pegar um computador que era um 386, vocês nunca ouviram falar nisso. Pegamos um 386, uma máquina de escrever, e era máquina de escrever, uma máquina de escrever, um 386 e levamos para a brigada. Então a gente sempre ia mexendo com isso. Eu trabalhei com o discador, que vocês eu acho que nunca nem ouviram falar. Era um discador que colocava no computador e quando ele conectava à internet, ele só dava 56K. 56K é menos do que um mega, é menos do que um giga, é muito pouquinho mesmo. Então, quando ele conectava, ele ocupava a linha telefônica, porque ele era através da linha telefônica. Entendeu? Então, assim, é, tive muita dificuldade e no último ano da pandemia, agora, nos 2 anos de pandemia, foi pior. Porque nós temos uma diretoria que é chamada de Diretoria de Tecnologia da Informação, é a TIC. A TIC, o diretor da TIC, ele deu uma entrevista no ano passado, há um ano atrás, dizendo que a Petrobras ela avançou 10 anos em um ano no que tange tecnologia. E aí você imagina, a gente foi obrigado a fazer todas as reuniões remotas, nós fomos obrigados a continuar produzindo, tinha que continuar produzindo. Hoje nós temos plataforma de petróleo que não só tem uma pessoa operando, toda automatizada. caraca. Antes nós tínhamos mergulhadores, hoje nós temos o chamado de ROV, que é um robozinho que a gente lança no mar e aí ele vai descobrir nas plataformas de petróleo onde tem corrosão, onde precisa. Antes você mandava um cara, o cara mergulhava com uma máscara, com um cilindro, para poder ir lá embaixo, mergulhador, para verificar esses pontos todos. Então, quer dizer, tecnologia, a gente precisou se adaptar, é muito difícil, não é fácil, porém a mente tem que destravar, senão não adianta. Já que você falou disso, dessa coisa do petróleo, na Petrobras, nossa, eu sempre consigo falar, nela tem, tipo, meio que, tipo, não um departamento, mas uma área para falar sobre o meio ambiente, já que, Sim, tipo, já que está extraindo petróleo da natureza, os impactos, tem que ter, tipo, um tipo de departamento assim, não é? sim, com certeza. Nós temos especificamente
uma diretoria que é justamente de mudanças climáticas. E aí ela transforma, ela pega tudo isso, aí tem transição energética, uma diretoria, ela trabalha com transição energética e sustentabilidade. Dentro dessa diretoria, nós temos as mudanças climáticas, nós temos a descarbonização, e aí a descarbonização da atmosfera, tá? Nós temos a estratégia renovada e a gestão integrada de transição de energia. Então, por sua vez, fora isso, dentro da companhia, nós temos, chamado de 15 diretrizes corporativas. Dentro dessas 15 diretrizes corporativas, nós temos SMS como valor. E aí, SMS, o que é SMS? Segurança, e aí eu tenho M, que é de meio ambiente. Eu preciso cuidar do meio ambiente. Eu preciso cuidar do meio ambiente. Então, eu tenho que, antes de tudo, eu verificar a comunidade, eu verificar quais serão os impactos, eu preciso promover, chamado de um simulado, colocando todos os possíveis cenários. Vamos supor, se eu estou perfurando um poço de petróleo aqui, esse poço de petróleo vazar, para onde esse petróleo vai? Para onde esse combustível vai? E aí eu preciso treinar toda uma comunidade, tanto é que aí em Duque de Caxias eu fazia parte do chamado de processo APEL, que é emergência a nível local, porque tem a REDUC aí em Duque de Caxias. Então a REDUC, ela treina a população inteira ao derredor da REDUC. Então, em todo lugar, e isso não é algo só da Petrobras, onde existe companhia de extração de petróleo no mundo, precisa ter uma ação de emergência. Eu preciso ter uma equipe de emergência, eu preciso treinar a comunidade, eu preciso fazer algo para que não sofra impacto nem na vizinhança e nem no meio ambiente. Sim. Pode falar. Não, eu queria saber sobre o que você acha da estrutura da empresa, tanto em relação à tecnologia e tudo dentro da empresa. O que você acha da estrutura da empresa? Se você vê um futuro na empresa, se você vê que está cada vez mais se atualizando sobre... Posso complementar aqui? Pode, com certeza. Por exemplo, tipo, aproveitando para você dele perguntando sobre o futuro da empresa, existem coisas na empresa que tu acha, pô, isso podia melhorar? Eu acho, nossa, a gente está fazendo tal coisa de um jeito errado, a gente podia fazer desse jeito. Já teve coisas assim, ou tem coisas assim, que você espera que a empresa conserte ou melhore? Na verdade, assim, a gente faz planos, a companhia, ela faz planos para 5 anos. É chamado de plano estratégico. Esse plano estratégico, ele normalmente é de 4 a 5 anos dentro da companhia, tá? E todos os anos, antes desse plano entrar em vigor, ele é votado, as pessoas, no caso, a diretoria, e aí dentro da diretoria, existe um comitê executivo, chamado de comitê executivo. Esse comitê executivo, ele revê toda a política da empresa, porque uma empresa ela tem que estar pautada em cima da política. E essa política, ela norteia o que a empresa precisa fazer. Então, por sua vez, assim, todos os anos, a cada 5 anos, sai uma nova política. Saiu uma nova política há 1 ano atrás, porém a nova política ela não estava de acordo com a preservação do meio ambiente. E aí essa nova política, essa política que saiu há 1 ano atrás, com a posse do novo presidente da Petrobras, o que ele fez? Ele lançou uma nova política para os próximos 4 anos, que são os 4 anos de governo dele. E aí, por sua vez, a política da empresa ela está sempre dentro da conformidade legal, ela tem sempre o cuidado com as pessoas, ela tem o cuidado com o meio ambiente. E aí, quando eu falo sobre algo, e aí é o que você falou, Pedro, sobre algo que eu não concorde, e aí você vai ver isso lá na frente no desdobramento. Porque a política diz lá, cuidar do meio ambiente, tá? Cuidar do meio ambiente é uma coisa. Como eu vou fazer isso? Com o que eu vou fazer isso?
quais as ferramentas que eu vou utilizar para fazer isso, quem vai promover isso. Então, existe uma chamada de cadeia de valor. Dentro dessa cadeia de valor, normalmente a gente precisa depois, lá no finalzinho, desdobrar pessoas. E aí você sabe que pessoas são diferentes, a gente precisa trabalhar pessoas e às vezes a gente vê encaminhando pessoas que, se eu determino uma outra pessoa, pode ser que ela consiga desenvolver muito melhor, entendeu? Mas, assim, dentro de um todo, pelo menos na companhia que eu trabalho hoje, é muito bom porque a companhia ela tem tudo muito bem estruturado. Ela é uma companhia muito bem estruturada. Tanto é que ela já foi a primeira do mundo em energia, foi a terceira em extração de petróleo. Hoje nós estamos em 10º lugar no mundo. Então, assim, é um local que eu torço para que todos vocês consigam uma vaga para trabalhar nela, porque é uma empresa que ela tem um futuro aí. Fala-se muito em energia limpa, fala-se muito em energia renovável, fala-se muito em preservação do meio ambiente. Mas quando se fala em energia limpa, para você produzir uma energia limpa, você precisa de equipamentos que, infelizmente, eles são movidos à energia suja. Entendeu? A energia fóssil, entendeu? Então é muito bom quando está funcionando. Fala-se muito em carro elétrico, não é isso? Mas e esse motor, como é que ele foi confeccionado? E essa lataria, como é que ela foi confeccionada? E tudo que foi gasto até esse carro começar a rodar. Tipo, o petróleo se usa em muita coisa, não é? Petróleo utiliza em muita coisa mesmo. Esse fone de ouvido que você está usando, ele veio do petróleo. Essa blusa que você está usando, ela veio do petróleo. Não especificamente só do petróleo, mas tem a matéria-prima que ajudou, tem o maquinário que ajudou. Então, na verdade, a Petrobras, ela produz valor. Ela produz valor para o país. Ela produz valor, ela consegue impulsionar. Nós só conseguimos um local de destaque dentro do mundo quando a Petrobras começou a operar 100%. Então, hoje, o Brasil ele só é reconhecido por causa do nosso petróleo. Tem uma coisa que eu pensei agora que eu acho que seria interessante perguntar. Antes de, finalizar aqui, que é, o que você acha das pessoas que pensam em privatizar a Petrobras? Tu pensa sobre isso? Assim, eu só acho o seguinte, essa é a minha visão, e sempre foi a minha visão, mesmo antes de eu ser funcionário da companhia, tá? Ser concursado. Eu não sou contra a privatização, mas eu sou contra a privatização daquilo que dá dinheiro, daquilo que dá lucro, daquilo que a gente pode reconverter para a própria população. A Petrobras ela é o maior investidor no meio ambiente, ela é o maior investidor nas comunidades, a maioria dos projetos que você vai ver tem lá um símbolo da Petrobras. E aí, por sua vez, se você vem de uma empresa que ela gera lucro para o país, que ela impulsiona o país, que ela coloca o país em igualdade, em meio de igualdade com as grandes potências, e aí lá na frente vocês vão estudar sobre isso, sobre sociopolítica, sobre engenharia do petróleo, e aí vocês vão ver que, na verdade, existe toda uma briga, e essa aí é uma briga, não é só do Brasil, não é uma briga só local, é uma briga mundial sobre quem detém o maior número de energia, e aí é combustível, e pode ser qualquer outro tipo de energia, tá? Ele vai ter domínio sobre o outro. E nós somos, o Brasil, ele é autossuficiente em petróleo. E, por sua vez, ele era autossuficiente também em transporte de minério. E aí venderam a Vale. Como é que uma empresa que mais produz minério no mundo paga para poder transportar o seu próprio minério? Então, quer dizer, existem privatizações que são legais. Cara, não está dando certo, está ruim, está dando prejuízo. Cara, vamos privatizar isso, porque, na verdade, se ficar na mão do governo, igual foi feito
não é da época de vocês, mas a CTC, que era a Companhia de Transporte Terrestre, ou Companhia de Transporte Urbano. Essa companhia, todos os ônibus que circulam dentro do nosso Rio de Janeiro, era nosso. Era federal e se transformou para estadual. Cada estado tem o seu. E aí, por sua vez, o que foi feito? Foi feita a privatização, tanto da CTC, que era a companhia de transporte, quanto hoje, essa companhia de trem, a companhia de trem, que era a antiga CBTU, Companhia de Trens Urbano. Não dava lucro. Agora, como é que uma empresa que transporta pessoas em massa, o cara com uma combizinha, tu já viu, com uma combizinha dentro do bairro, o cara fica rico. Imagina um transporte de massa. Aí é falta de administração, é má administração. Eu acho que o grande problema das grandes companhias são os cargos chamados de cargos comissionados, quando você indica pessoas, porque os concursados não são os grandes problemas. Os grandes problemas são aqueles indicados por políticos. Entendi. Bem, já estamos aqui há bastante tempo, falando bastante coisa. Então, antes de vir à finalização, queria perguntar para você se você tem alguma dica para alguém que quer entrar nessa área de gestão, alguma dica sobre essa profissão. Tipo, o que é bom essa pessoa estudar, fazer, sabe? Na verdade, o que acontece, Pedro? Pedro, Luiz, Rafael e o outro Pedro, e aí é Pedro Henrique. E rapaz, é Pedro Henrique? Eu sou o Sacramento e o outro do grupo. Então, e aí a dica que eu dou para vocês, independente da área que vocês escolherem, lembra que a gente chegou a comentar que conhecimento é poder? Sim. É por aí. Mas é poder para quê? Não é poder para pisar no outro, não é poder para ser melhor do que o outro. É poder para responder de igual para igual. É poder no conhecimento, é poder de decisão. E para isso eu preciso realmente estudar. O curso que vocês estão fazendo é o curso de quê mesmo? Esse era a computação. Estou fazendo ciência da computação. Ciência da computação, perfeito? Se vocês forem disputar uma vaga de mercado amanhã de ciências da computação, quantos formados em ciência da computação irão ter nesse processo seletivo? Bastante, é uma área bem... Vários. Quantos que estarão ali serão formados em ciência da computação? Eu acho que... Todos, né? Todos. Se a vaga é para ciência da computação, todos terão o mesmo curso, certo? É verdade. E o que vai fazer com que vocês tenham um diferencial é justamente o enriquecimento em outros cursos, é procurar outras especializações, é não parar na primeira formação, entendeu? Então, se você quer se destacar no mercado de trabalho, procure conhecimento. Não pare no primeiro degrau. Vocês estão apenas no primeiro degrau da formação de vocês. E aí, dependendo da área, dentro da ciência da computação ou dentro da ciência que vocês estão escolhendo, procurem especializações. É como se fosse até uma peneira de futebol, né? Pode ter 1000 zagueiros e cada um tem que ter uma especialidade para se destacar, senão não rola, senão você vai estar disputando de igual para igual, e aí não adianta, entendeu? Então, assim, é se especializar mesmo, é estudar mesmo. Hoje nós estamos vivendo a era da digitalização. Hoje se fala muito em, como é que é? ChatGPT, né? ChatGPT. Se fala muito nisso, que na verdade é o boom do momento. Se fala muito em inteligência artificial e é o que nós estamos caminhando. A verdade é que hoje, até dentro da nossa formação, da formação de engenharia de segurança do trabalho, a gente procura retirar as pessoas dos locais ao qual a pessoa possa sofrer um acidente, e aí a gente tem câmera de monitoramento, a gente tem sistema de inteligência artificial que detecta se o cara está na área sem o capacete.
Sério? Sério. O cara tá descendo uma escada, se o cara não tiver com a mão no corrimão, vai sair uma vozinha e vai falar para ele, favor, colocar a mão no corrimão. Entendeu? Então, Nossa. hoje nós temos tecnologia para quase tudo. Então, assim, se especializem, busquem o conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Uma pergunta, assim, só de curiosidade, assim, já que você já está trabalhando há muito tempo, tu acha que a tecnologia, em 80%, ela ajuda no dia a dia, no trabalho, ou também tem uma parcela de que ela tem um lado negativo? Na verdade, eu acho que toda mudança, ela tem lado positivo e lado negativo. Mas, por sua vez, para mim, a tecnologia, ela ajuda muito mais do que ela atrapalha, muito mais. Agora, o grande problema é as pessoas não estão acompanhando, não estão conseguindo acompanhar, porque a tecnologia ela está avançando muito rápido, muito rápido. E aí, por sua vez, as pessoas não estão conseguindo acompanhar, tá? Mas, para mim, a tecnologia é excelente. Infelizmente, a gente acaba perdendo postos de trabalho. E aí, as pessoas... o ser humano, ele vai sempre existir no comando, porque a autonomia do ser humano, uma máquina não tem. Entendi. Bem, Hildo, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa aqui. Foi muito interessante saber sobre essas coisas. Por exemplo, eu não sabia dessa coisa do capacete, no corredor. Saber mais sobre a Petrobras. Porque, apesar, tipo, de eu viver no Brasil, eu acho que eu nunca, tipo, adquiri tanto conhecimento sobre como que é lá dentro. Sim, Entendeu? exatamente, é isso que eu ia falar. Tipo assim, eu não tenho a mínima noção do que se passa no dia a dia de mercado de trabalho. Sim, sim. Mínima Mas isso é noção. normal. Bem, muito obrigado por hoje. Obrigado. Muito obrigado. Tendo que terminar. Então é isso. Bom, Galera, eu que agradeço aí a vocês, tá? Desejo a vocês toda a sorte do mundo, tá? Que vocês consigam aí realizar o sonho de vocês, concluir aí a graduação de vocês, entendeu? E que vocês continuem sempre estudando. Já digo para vocês, ninguém disse que vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, vai ter momentos difíceis, mas o que vai definir é a disposição de vocês, tá? Não desistam nunca, porque desistir não é a opção, tá? Desistir não é a opção, tá? Então, andem para frente, tá? E o que precisar, Hildo, pô, gostaria de saber um pouco mais. Rafael aí é meu sobrinho aí, entendeu? Então, pode entrar em contato com ele, sem problema, tá? Ó, me manda uma mensagem. Hildo, gostaria de saber isso. Se estando dentro das minhas possibilidades, Hildo, eu gostaria de fazer um workshop na faculdade. Eu vou na faculdade e apresento para vocês. muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Estou à disposição, tá? Valeu Obrigado. pelo tempo, valeu pela entrevista. Valeu, Deus abençoe aí a todos, uma boa noite. Boa noite.